Confira agora o resumo das principais notícias do dia. E para os apressados, na legenda desse vídeo tem a descrição de todas as notícias. E não esquece de compartilhar. A Polícia Federal descartou interesse na delação premiada do ex-assessor do Bolsonaro, Marcelo Câmara. Vocês sabem o que isso significa, né? Que a PF já tem provas suficientes para incriminar o Bolsonaro e que uma delação premiada agora não faz mais nenhuma diferença. E um coronel do Exército que ficou em silêncio no dia do seu depoimento à PF, pediu à PF para marcar um novo depoimento onde ele promete falar. O nome do militar é o Tenente Coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior. Resta saber se ele realmente tem algo de relevante para falar para a PF, porque como eu já falei, a PF já tem muitas provas. E o ex-comandante da Marinha, que é um dos investigados da trama golpista, declarou para fontes mais próximas que ele assinou aquela nota pró-acampamentos golpistas na frente dos quartéis em apoio ao Exército. Ou seja, ele que foi o único que nas reuniões, segundo a delação do Mauro Cid, se posicionou favorável a um golpe militar, agora está querendo dizer que só assinou aquele documento porque foi pressionado pela cúpula do Exército. É um jogando a culpa em cima do outro. Vamos ver no que vai. Minha gente, essa notícia aqui é maravilhosa. Você não sabe o prazer que eu sinto em dar essa notícia aqui. O deputado delegado Cavalcante aqui do Ceará, ele foi condenado, perdeu o seu mandato de deputado federal, na época ele era deputado estadual, e se tornou inelegível pela Justiça Eleitoral Federal de Brasília. Ele foi condenado na Justiça Eleitoral aqui no Ceará e agora foi julgado na Justiça Eleitoral de Brasília Nacional. E tudo isso porque, numa manifestação do 7 de setembro, ele disse que o Bolsonaro iria ganhar a eleição, mesmo que seja na bala. Pense numa notícia maravilhosa, coisa bem feita, vai com medo, Raimundão. E, gente, e um grupo de 76 parlamentares brasileiros denunciaram o Alexandre de Moraes na OEA. OEA é a Organização dos Estados Americanos. Eles fizeram essa denúncia na CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e segundo eles, dizem que o Alexandre de Moraes está simplesmente passando por cima da Constituição e não respeitando o Estado Democrático de Direito. Você sabe o que é que isso vai dar? Nada. Nothing. E o homem mais honesto do Brasil, segundo alguns membros da minha família, vai se reunir com o bicheiro do Rio de Janeiro, o bicheiro Rogério de Andrade. O bicheiro é patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel e receberá o Bolsonaro e o Alexandre Ramagem para o pré-lançamento da campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro. Chupa essa, Bolsominion. E o presidente Lula se reuniu hoje com o Paulo Teixeira e o Carlos Favaro. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, Carlos Favaro, ministro da Agricultura, com o intuito de montar estratégias para baratear o preço dos alimentos, que apesar de terem baixado no ano passado, esse ano iniciou com uma leve inflação. Segundo os ministros, essa inflação em alguns alimentos se deu por questões climáticas, mas que já houve uma redução, como por exemplo, na saca de arroz, que passou de 120 para 100 reais, e que em breve, provavelmente em abril, o consumidor já consiga sentir na ponta a queda do preço de alguns alimentos. E o presidente Lula marcou também uma reunião para a semana que vem com todos os seus ministros para tratar sobre estratégias referente à sua suposta queda de popularidade, tá? Entre as pautas dessa questão vai estar a falha de comunicação do governo Lula, a busca de reaproximação com os evangélicos, a tentativa de tirar o campo internacional do foco e focar somente nas questões locais e ainda estudar estratégias para superar e vencer e combater o bolsonarismo nas redes sociais. E por falar em ministra, a nossa querida ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, esteve no Vaticano e se reuniu com o Papa Francisco. Ela está em missão oficial na Europa e aproveitou o momento para conhecer o pontífice e tratar sobre questões extremamente importantes referente aos povos originários e que são de interesse do Vaticano.